Olá, eu sou a Nássara e hoje estamos aqui para mais um episódio do podcast Rondônia, para falar sobre o que o mercado realmente valoriza e o que ninguém te conta sobre carreira. Muita gente acredita que investir em educação significa crescer apenas na sua própria profissão, fazer uma pós, conseguir uma promoção, aumentar o salário, mas será que o conhecimento serve apenas para aprofundar um caminho ou ele também pode abrir portas para novos caminhos completamente novos? Para conversar sobre isso, nós trouxemos um convidado que tem uma história muito inspiradora. O Diego foi um dos nossos primeiros alunos do IPOG Rondônia, participou da nossa primeira turma de engenharia lá em 2013. Depois continuou investindo em educação, fez novas formações, mestrado e hoje é um empresário no setor de vinhos e gastronomias, com negócios em Porto Velho e em outros estados. Então fica com a gente porque talvez essa conversa faça você enxergar a educação de uma forma completamente diferente. Seja muito bem-vindo, Diego. Obrigada primeiro, por aceitar nosso convite de estar aqui conosco no IPOGcast. Mas antes do nosso bate-papo, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória profissional. Bom, minha primeira formação é em engenharia civil, fui engenheiro civil da prefeitura, fiz pós-graduação em gestão de obra e qualidade. Depois, com o tempo, precisava fazer uma coisa diferente pro hobby e fui estudar vinho, fui fazer enologia, fiz mestrado em engenharia civil. E aí, gradualmente, eu fui fazendo a mudança de carreira. Fui abandonando um pouquinho da engenharia civil. Hoje não atuo mais como engenheiro civil. E sou empresário no ramo de alimentos e bebidas. Produzo vinho, vendo vinho, fui fazer gastronomia e acabei mudando aí radicalmente a carreira. É bem isso que eu ia falar, né? Uma mudança bastante radical da engenharia, para o mundo do vinho. E então me conta, Diego, quando você pensa hoje nessa mudança, hoje parece tudo que faz sentido, mas em algum momento lá atrás, você teve um clique para fazer essa transição de carreira ou foi algo que foi estruturado, foi pensado? Não, zero pensado. Eu me joguei na engenharia civil e fui apaixonado ali desde a época da faculdade. Fui intenso nos estudos, logo passei no concurso, estava no nono período, e aí foquei ali para antecipar a formação da faculdade para assumir o concurso público. E aí durante o concurso público também fui apaixonado pelo que eu fazia, gostava muito, e aí foi um processo de redescobrimento que aquele sonho de funcionário público não era meu, era algo que foi trago dos meus pais, da minha família, de ser funcionário público, e aí com o tempo eu fui enxergando que aquilo ali talvez não me realizasse 100%. E aí, através dos estudos, e aí, quando eu terminei a engenharia civil, eu falei assim, nunca mais eu quero estudar na vida, que eu tive crise de ansiedade, tive alopecia, então assim, engenharia civil pra mim, falei, acabou, não estudo mais, nunca mais, que eu sou concursado agora, quero ganhar dinheiro. Mas acho que 6 meses depois, veio o IPOG para Porto Velho, falei assim, não, calma aí. Tem uma oportunidade, porque eu tinha muita dificuldade de executar o que era necessário como fiscal de obra na prefeitura, então fui atrás de estudar. E aí eu lembro que a oportunidade era, porque não existia pós-graduação em engenharia civil na cidade, não tinha. Ou você ia para fora, ou você não fazia. E aí quando a gente conversou sobre, o IPOG está trazendo uma turma, eu falei assim, não, é a oportunidade de fazer isso agora, é aqui, né? Então, mas a transição, ela foi gradual, ela foi acontecendo e demorou eu a entender que eu precisava fazer essa transição. Eu não foi assim, quero mudar, não. Eu demorei a aceitar essa transição também. Inclusive o Diego foi o aluno da primeira turma de engenharia, aqui de Rondônia. E assim, mesmo nessa transição de carreira de mundos totalmente, assim, diferentes, você leva algo da engenharia ou da pós-graduação, enfim, do conhecimento que você teve para a sua atuação profissional hoje? Muito, muito. Acho que da engenharia em si, a gente atua muito mais com estratégia, com planilha, com cálculo, enfim, a gente planeja o que tem na empresa a se fazer, acho que veio muito da engenharia. E aí o engraçado que aí você fala da pós-graduação, mas você fez uma pós-graduação que hoje você não usa, nossa, usei muito ainda. Por exemplo, gestão da qualidade, o 5S, eu lembro até hoje, assim, que era tudo que eu estava vendo na enologia, eu já tinha visto na pós-graduação. Tanto que eu peguei a ementa da pós-graduação e falei assim, não, deixa eu aproveitar aqui que todas essas disciplinas básicas que eu já fiz após, eu já tenho esse conhecimento, eu não preciso repetir agora na enologia. E aí eu consegui aproveitar com as ementas, e aí durante o processo ali de enologia, de fazer vinho, tinha muita base, que eu já tive muito essa base, tanto na faculdade quanto na pós-graduação. Então, assim, eu aproveitei a vida, o que você estuda, o que você aprende, nunca é jogado fora.
Você ter que extrair dali o que você deve aproveitar no seu dia a dia, e era o que eu fazia. Mesma coisa foi com o mestrado, mesma coisa, eu fiz 3 graduações, a pós-graduação e o mestrado. E de cada uma, eu não atuo diretamente em nenhuma das áreas mais, mas cada área, cada disciplina que eu focava e entendia que aquilo ali ia me fazer um profissional melhor, eu tentava extrair daquilo ali para me levar para minha carreira. Perfeito, eu concordo contigo quando a gente diz isso, né? Que independente da nossa atuação no momento, a bagagem que a gente traz, o conhecimento que a gente traz, a gente vai terminar aplicando alguma coisa. Talvez não da mesma forma que a gente aprendeu, né? Em como aplicar. Porque, por exemplo, quando você fez o curso de gerenciamento de obras, então envolve muita parte de gestão, de processos, né? E de projetos. Então, processo é processo em qualquer local, né? A gestão de processos, ela existe num canteiro de obras, ela existe numa cozinha, ela existe, né, num escritório. Então, só que são aplicadas de maneiras diferentes. E acho que a diferença, por exemplo, do mestrado para a pós-graduação. A pós-graduação era um final de semana intenso de muita parte teórica, mais prática. A gente fazia muita atividade, a gente fazia muito exercício. Era um final de semana que eu extraía muita coisa e que eu até hoje aplico no dia a dia. Por exemplo, eu gerencio empresas em 3 estados diferentes e à distância. Então, assim, toda a parte de gerenciamento, de processos, de checagem, e tudo isso eu consigo aproveitar muito mais na pós-graduação. O mestrado eu quase não consigo carregar, porque o mestrado é uma coisa muito mais científica, é uma coisa muito... as disciplinas foram mais maçantes, foram disciplinas de 3, 4 meses. Então, assim, a gente não tinha nada muito prático. E após, não, era aquele final de semana que você entrava na sexta e saía no domingo, já com a cabeça, assim, explodindo de ideia, e tinha muitas ferramentas, né? O professor entrega muitas ferramentas na pós. Então, eu acho que essa é a diferença, e é isso que a gente consegue extrair. Porque assim, você tá focado naquilo. Na época eu estava focado em gerenciamento de obras. Então eu foquei muito na parte de gerenciamento. Tudo que era gerenciamento e qualidade, eu estava ali, né, aprofundando mesmo naquele assunto para levar para o meu dia a dia. E eu levava para o meu dia a dia. E até hoje, muita coisa de planilha, de processo, de qualidade, tudo que eu posso, tudo que eu lembro, de tudo que a gente consegue organizar hoje na empresa, eu trago. Eu trago para dentro da empresa, aplico e faço o gerenciamento de toda a equipe para que isso aconteça. Perfeito. E até fazendo 2 observações no que você trouxe agora. Essa questão da pós-graduação e do mestrado. Até tem muitas pessoas que no nosso dia a dia eles questionam, né? Por que não tem mestrado? Ou então, qual a diferença do mestrado para uma pós-graduação? E eu costumo dizer assim, pensa, você quer adquirir o conteúdo para você aplicar ou você quer produzir o conteúdo? Eu acho que isso tem uma grande diferença quando você pensa que vai de encontro com o que você disse, né? Então, passar 4 meses de uma disciplina, né? Com muito conhecimento teórico. Então, é aquela base que você precisa para você poder produzir algum conteúdo com a dissertação no final. Né? Agora, se você busca algo que você quer aprender, que você já quer aplicar no ambiente profissional, então talvez o mestrado não seja a melhor escolha. Então, vai meio que você tem que analisar o que seria melhor, né? Em cada momento profissional seu, deles foi mais interessante, né? Exatamente. E que com certeza de cada um você levou um pouquinho para sua vida. E aproveitando o gancho que você falou, né? Você é empresário, tem empresas em 3 estados do Brasil. Parabéns para conseguir conciliar isso, né? Porque eu tenho só em um lugar, já fico doida. E conta pra gente um pouco, como que é essa gestão à distância? Então, aí agora é mais um estudo. Aí hoje eu tô aprendendo mais ainda sobre gestão, né? Por mais que eu tenha uma bagagem, hoje acho que as ferramentas, elas são transformadas a cada minuto, a cada momento. Hoje a gente tem aí. Na minha época de faculdade, de mestrado, não tinha aí, não existia aí. Então hoje eu tento trazer as ferramentas atuais e, é claro, a todo conhecimento, que nunca é perdido, porque aquilo tudo tá dentro daí hoje. Mas eu tento trazer essas ferramentas atuais para fazer o gerenciamento disso aí. São mais de 30 pessoas, são 6 operações, então são operações diferentes, então são empresas diferentes, são 3 iguais e 3 diferentes, digamos assim. Então, mas tudo isso a gente tenta gerenciar de uma maneira prática e tecnológica, né? Aproveitar o que a gente tem hoje de ferramenta para fazer isso acontecer. Mas não é fácil não, É uma luta, né? E hoje, você consegue enxergar o que da engenharia tem na sua vida profissional? Em tudo. Porque assim, vamos lá. Toda loja que a gente vai fazer uma manutenção, toda loja que a gente vai fazer qualquer reparo ou construção, né, enfim, de projeto, tudo isso ainda está muito presente na minha vida e eu consigo ali levar essa bagagem.
Mas acho que o principal que a engenharia trouxe, a pós-graduação de gestão de qualidade, é o senso crítico, é o pensar e o resolver. Né? Hoje, digamos assim, eu sou o CEO do grupo das empresas e tudo passa por mim, tudo assim. E quando tem alguma coisa que é difícil de solucionar, na reunião eu tenho que ter o Diego, porque alguma solução eu tenho que dar, porque passa da supervisão, passa da gerência geral e chega a mim, eu não tenho para quem passar mais, não tenho para assim, lascou, não tenho mais o que fazer, é isso, não, tem que ter uma solução. Então eu paro, penso, trago toda a minha bagagem de conhecimento que eu tive e falei assim, ó, vamos tentar assim, vamos tentar assado. E aí a gente tem uma tentativa, ou então não, tem uma solução. A solução é essa e vamos por esse caminho. Mas nada disso seria possível se eu não tivesse um conhecimento prévio, né? É um conhecimento amplo, é engenharia, é gastronomia, é enologia, é gestão, é qualidade. E a gente tenta compilar e tentar resolver esse problema que foi criado ali em determinado momento da empresa. Diego, vamos voltar um pouquinho. Você contou, né, no início da nossa conversa que você terminou engenharia, passou no concurso público, né, e depois, enfim, foi redescobrindo como é que iria ser a sua trajetória. E hoje você está como empresário em 3 estados diferentes e não exerce mais o cargo público, né? Você já pediu exoneração, né? Não faz mais parte do serviço público. A gente sabe, né, que boa parte ainda do povo brasileiro, ele pensa que o serviço público, nossos pais trouxeram isso pra gente também, a única chance de uma estabilidade, de uma vida, né, mais tranquila. E como é que foi para você esse processo? Então, infância, adolescência, os pais dizendo funcionário público, funcionário público, funcionário público. E eu achava que era o único caminho, era ser funcionário público, para ter estabilidade, para ter um emprego, salário fixo, comprar uma casa, um carro. E aí, então, a ideia era fazer engenharia civil para passar no concurso. E esse era o meu foco. E assim fiz. Fiz engenharia civil, no 8º período de engenharia civil, fui fazer concurso público, passei, fui aprovado, fui chamado, enfim. Então, o processo, a carreira aconteceu, me realizei, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Só que foi chegando um determinado momento que eu fui vendo que aquela carreira de funcionário público não era para mim, porque eu me sentia subutilizado. Eu sentia que o meu tempo podia ser melhor gasto. Eu sentia que eu tinha mais energia para executar. Nossa, eu lembro assim que eu ia visitar uma obra e aí determinado empreiteiro fazia determinado serviço e eu queria receber. Eu olhava assim e falei assim, eu não vou te pagar. Mas por quê? A grama tá plantada. Eu falei assim, mas a grama não vai pegar. Tipo assim, era nítido que não tinha feito uma terraplanagem, não tinha feito uma adubagem, a grama foi jogada de qualquer jeito. O fato de que eu não tinha voz e que minha parte técnica nunca ia ter voz ali naquele lugar, eu falei assim, aí... Até porque, né, no serviço público tem várias entraves, né? São burocracias, enfim, que no serviço privado a gente tem mais autonomia. Exato. Né? Tem coisa que a gente... E é mais da realização mesmo. No serviço público, você está servindo ao público e aí você está tentando fazer com uma coisa, um bem comum, bem maior. E no serviço privado, você tem pequenas coisas que você vai realizando e você vai conquistando e aí é mérito seu, e enfim, você tem sua equipe e aí você estimula a sua equipe. Eu ia estimular quem? Não tinha quem eu estimular. Então assim, eu procurava gastar minha energia dando aula à noite, prestando, enfim, fazendo projeto para particular. Porque eu sentia que aquilo ali eu tinha ainda a entregar e não podia. Eu era travado em determinados momentos. E aí foi quando eu fiquei doente a primeira vez. E aí minha psicóloga, psiquiatra, o médico da dor falou assim, você tem que mudar o percurso porque senão se você repetir as mesmas coisas, você vai ter as mesmas dores, você vai ter os mesmos problemas. Eu falei, beleza. E aí foi quando eu falei assim, então fazer um hobby, fazer alguma coisa, vou estudar alguma coisa que eu possa, aos finais de semana, ter ali algo diferente. E eu sempre gostei muito de vinho. Eu sempre gostei muito de beber vinho. Só que Porto Velho, naquela época, isso foi 2016. Porto Velho, naquela época, não tinha uma loja especializada em vinho. Não tinha um sommelier em uma loja especializada em vinho. Não tinha cursos. Então, assim, não tinha nada nem ninguém para eu trocar experiência. A pouca experiência que eu tinha, não tinha ninguém para eu sentar e falar assim, um vinho assim, assim, assado. Eu quero um vinho para um jantar assim. Não tinha. Assim, então, eu preciso buscar esse conhecimento fora. Foi daí que eu fui pesquisar. E entre os cursos que eu vi, era a graduação de Viticultura e Enologia, no Rio Grande do Sul. Uma graduação de 3 anos e meio. Eu falei assim, opa, aqui tem uma coisa legal para eu morar lá, vivenciar, mas essa transição de carreira ainda não tinha acontecido na minha cabeça. Aquilo para mim ia ser um hobby, ia ser algo que eu ia estudar, e aí aos finais de semana ia trazer isso para Porto Velho.
tanto que durante a faculdade de enologia, teve a oportunidade de abrir um mestrado aos finais de semana. Eu falei, fazer um mestrado, porque aí eu volto para Porto Velho, sou funcionário público, né, do horário comercial durante a semana, dou aula à noite para a faculdade de engenharia, e aí, finais de semana, eu tenho ali os cursos de vinho para fazer. E aí comecei a fazer isso, o processo foi acontecendo, me matriculei, me afastei da prefeitura, e o vinho foi crescendo, a história do vinho foi crescendo, a minha cabeça foi expandindo, eu fui entendendo que ali durante os 2 anos que eu estava morando no Rio Grande do Sul, o conceito de vinho era muito mais amplo do que eu imaginava. O conhecimento me trouxe conhecimento, a vivência, a experiência, os estágios que eu fazia. Eu falei assim, não, vou fazer uma turma de degustação de vinhos em Porto Velho, vou abrir para 30 pessoas e vou ver se as 30 pessoas que essa turma vai participar da turma têm esse mesmo pensamento que eu. A vaga era 30 vagas. E tivemos 70 inscritos. Foram 70 pessoas querendo a mesma coisa que eu queria há 2 anos atrás. Os meus amigos, que ninguém... Falei assim, você tá fazendo besteira na sua vida, você tá fazendo burrada na sua vida, você tá inventando moda. Quando eu falei que ia embora pro Rio Grande do Sul estudar vinho, essas eram as palavras de apoio que eu tive. Uma única pessoa me apoiou, que foi minha mãe. Ela falou assim, meu filho, vai, se é uma coisa que você quer fazer, nada te impede. Ninguém mais me apoiou. Todo mundo achou que era loucura estudar vinho para trazer vinho para Porto Velho. Mas na minha cabeça era uma dor que eu tinha que outras pessoas poderiam trazer. Quando essas pessoas que me julgaram por fato de eu estar indo fazer uma coisa muito disruptiva, uma coisa muito diferente para trazer para a cidade, quando viram aquela sala cheia de 70 pessoas com a mesma curiosidade que eu tinha, ficou todo mundo assim, nossa, você teve uma visão diferente. Assim, acho que é isso, assim. E aí aquele conhecimento, fui agregando, entendi, não foi assim, vou abrir uma empresa de vinhos em Porto Velho, porque na minha cabeça isso vai dar super certo. Isso foi sendo construído. E aí em 2018 a gente teve essa aula, foi super legal, foi super bacana, e aí comecei a me conectar com outros empresários no ramo da gastronomia, e eles começaram a me convidar para dar essas aulas nos restaurantes. Restaurantes que até hoje não tem mais, mas que assim, é a minha paixão, o Pepper Jack na época. E a gente começou a fazer degustação do Pepper Jack, depois em outros restaurantes. Falei, cara, não sou só eu, tem essa dor. E aí foi quando eu comecei a desenhar, abrir a Alcoine, o primeiro restaurante voltado a vinhos, né? Era uma enoteca, uma enoteca. Era muito específico no vinho, então assim, foi super desafiador, foi super diferente abrir isso. Então lá em 2019, em setembro de 2019, a gente teve a abertura da Oca, e ainda assim, na minha cabeça, era funcionário público durante o dia e à noite ia para o restaurante. Aí mais uma vez, a gente esbarrou no conhecimento. Eu não tinha conhecimento de restaurante. Eu fazia vinho, tinha conhecimento de gestão, tinha conhecimento de várias coisas, mas não tinha conhecimento de cozinha. Eu não sabia como fazer uma ficha técnica, não sabia como precificar um prato. E aí a gente tentou ainda, consultoria e tudo, não funcionava. Aí eu olhei para o meu sócio e falei assim, você está preparado para fazer mais uma graduação? Eu não vou fazer a segunda. Eu falei, vai, porque eu vou fazer a terceira e você vai fazer a segunda. E aí a gente foi fazer gastronomia. E aí, durante a gastronomia, a gente teve um outro processo de conhecimento, reestruturação, e aí o restaurante, né, começou a ter uma cara diferente, pratos amazônicos. E aí a gente abriu a segunda empresa, que foi a Brit2Me. E aí, quando a gente abriu a segunda empresa, eu comecei a perceber que eu, como empresário, eu me via muito mais cansado, muito mais ansioso, mas eu me via muito mais feliz. Eu me via muito mais realizado, os clientes vindo e mostrando que o trabalho que eu estava fazendo era o caminho certo. E aí eu, de manhã, no concurso, no cargo público, acho que não. Aí veio a pandemia, aí durante o processo de pandemia foi diferente, e aí logo quando a gente voltou da pandemia, que a gente voltou a tudo normal, e aí veio a segunda crise de ansiedade, veio a segunda, tô repetindo o mesmo erro de lá de trás, por mais que eu tenha hoje uma profissão que eu gosto de fazer, que aí eu levava as duas juntas, tanto a engenharia quanto a enologia e a gastronomia. Mas eu comecei a perceber que eu comecei a ter crise de ansiedade na minha empresa. Aí foi quando eu falei assim, não, aí não tá certo, porque o que era para me dar o prazer, o que era o meu lazer, que era o vinho, tá começando a me dar um gatilho que me dava lá na engenharia. Eu falei assim, não, alguma coisa tá errado. Aí procurei ajuda médica e aí mais um diagnóstico. Você tá fazendo a mesma coisa, vai se repetir tudo de novo. E aí foi quando eu comecei a parar e pensar e analisar.
tinha a possibilidade de eu pedir o afastamento por 3 anos do cargo público sem receber. Eu falei assim, ó. E aí fiz um propósito com Deus, cheguei e conversei. Falei assim, ó, Deus, me mostre o caminho, me mostre que eu posso andar ali com minhas próprias pernas, que minhas empresas podem me dar esse sustento, porque eu ia perder mais de 60% do meu financeiro. E eu falei assim, vou abrir mão desse financeiro por 2 anos. Eram 3 anos, né? Se em 2 anos eu conseguir entender que eu consigo ser empresário e isso aqui vai me fazer feliz, eu abraço e vou. E aí foi tudo acontecendo, tirei um tempo, viajei, conheci pessoas, me conectei, fiz novos cursos, enfim. E aí quando... Um ano depois que eu estava afastado, que eu estava fora de Porto Velho, estava morando em São Paulo, aí fui para Brasília, aí eu abri mais uma empresa em Brasília. Faltando um mês para completar os 2 anos, que era o prazo que eu tinha me dado e conversado ali com Deus sobre o tempo que eu precisava para entender, eu abri mais 3 empresas. Ou seja, eu me vi ali faltando um ano para pedir exoneração, eu tinha 6 empresas para tocar, muito gás, eu sentia muita vontade. Não é fácil o início, não é fácil o processo, não tinha dinheiro parado ali, eu tenho esse dinheiro, eu vou investir. Não, foi tudo a base de dinheiro de banco, vender carro, financiamento, empréstimo, para fazer aquele negócio girar, porque eu acreditava muito naquele propósito. E era claro com muita consciência. Assim, uma empresa, a Alquine Porto Velho, funciona assim, assim, assado. Vou trazer a Alquine para Goiás. Funciona assim, assim, assado. Opa, tem essas mudanças, beleza. Vamos abrir a terceira unidade? Isso aqui é diferente, aqui vai ser diferente. Então, sempre com o pé no chão, com propósito e organização de gestão para fazer aquilo acontecer. E aí, quando eu vi tudo isso, conversei com uma amiga minha que ela estava pedindo exoneração. Aí eu falei, e aí, como é que é pedir exoneração? Meu Deus, eu não sei, não tenho certeza. Então, eu acho que o processo você nunca tem certeza, mas você coloca o primeiro pé e vai. A minha irmã brinca muito comigo, que ela fala assim, eu adoro você. Eu falei, por que, Cris? Porque tu coloca os boi na frente, tu nem carroça, tu coloca os boi e vai, as carroças e vai atropelando, mas vai... E aí, com o tempo, você vai organizando o caminho. E eu acho que empreender é meio que isso. É muito bonito falar em empreender e a pessoa que recebeu, né, uma carga da família, que a família empreende, tinha uma empresa X e passou de pai para filho, é uma história muito bonita. Mas você ter essa enfim, eu interrompi. Coragem, tudo. Meus pais eram funcionários públicos, minhas tias funcionários públicos. Eu falei assim, não quero isso para mim. Então, assim, tudo que eu tinha de vivência, de família, tudo que eu tinha... Todo o espelho que eu tinha na minha família era totalmente o oposto do que eu tenho hoje. Então, assim, resolver empreender foi doloroso, foi difícil. E resolver sair do cargo público foi um processo, foi doloroso também. Quando chegou o meu dia de assinar o papel lá, tô pedindo exoneração, eu tremi muito. Mas ao mesmo tempo que eu tremi muito para assinar, depois que eu assinei, foi assim, é isso. Tenho certeza que agora é isso. Porque quando eu entrei de novo lá na secretaria, a burocracia, as pessoas, o prédio, tudo aquilo me remeteu a uma coisa que eu realmente não queria viver mais. Que hoje eu estou muito mais feliz, sendo multiempresário, lidando com outros problemas, com outras dificuldades, com outros desafios e vencendo todo dia um degrauzinho novo ali. Não, muitas abas abertas na minha cabeça aqui, né? Porque, para quem não sabe, o Diego é meu amigo, né, pessoal? Então, acho que talvez nesse processo de exoneração, né? Porque eu também era funcionária pública, eu também pedi exoneração. A gente trocou muita figurinha e eu acho que isso também nos aproximou mais, né, Diego? Primeiro, o que eu acho muito interessante da sua história é justamente que um hobby seu passou a ser, né, o seu ganha-pão, vamos dizer assim. Mas não de uma forma desestruturada, né? Foi um processo que hoje parece que foi tudo, né, casando, mas que não, que foi acontecendo naturalmente através de escolhas, né, conscientes que foram feitas. Claro que tinha um risco, né? Uhum. Mas não foi nada assim, vou pedir exoneração antes de ter certeza, de saber como é que as coisas estão andando. Uma outra questão também, que a nossa história se conecta, é com relação à nossa família, né? Nessa questão, né, do serviço público ser muito importante, de você buscar. Então, desde que eu estava na faculdade, minha mãe pagava cursinho, sem eu querer ir, né, na área de direito, para eu poder prestar concurso de ensino médio, né, enfim. E justamente eu fazia porque ela queria, né, mas não era o que eu queria.
principalmente em outra área de atuação, mas a gente traz essa carga, né, da bagagem. Então, termina que a gente precisa enfrentar algumas coisas que foram construídas na nossa vida pessoal, né, que a gente acaba levando pro profissional. Então, tudo que você falou conecta muito com o que aconteceu comigo, né? Então, a gente tá falando aqui, né, eu nunca imaginei representar uma instituição de ensino, sendo servidora pública, tendo sido docente também, que era justamente onde eu me via também, onde eu posso contribuir, fazer algo diferente e tudo, porque o serviço público tem essas entraves burocráticas que você não consegue fazer, e a questão de perfil. Né? Então, eu vejo amigos próximos que têm o perfil totalmente de servidor público, né? Não é se é bom ou ruim, são perfis diferentes. Então, eu também fico, assim como você, né, que a gente troca muita figurinha, agoniada de algumas coisas eu não consegui fazer porque eu não tenho autonomia e precisa ter alguns entraves, né, no serviço público, porque senão vira uma bagunça, todo mundo quiser fazer o que quer. E que a minha transição de carreira também não foi planejada, mas que ela foi acontecendo. O IPOG era meu plano B, né, e hoje é meu plano A. Né? Então, assim como a amiga que ele falou, né, que ele foi consultar, e aí como foi pedir exoneração, fui eu, né, porque eu pedi antes dele. E aí ela me falou, não tem o plano B. Acho que eu lembro, eu foquei muito nisso, porque a gente fica apegado ao salário que é bom, né, e era o plano B. Se isso aqui dá errado, eu tenho isso aqui. E o ponto-chave da exoneração é isso, não tenho mais plano B, eu só tenho isso aqui. Mas aí você para e pensa, mas cara, todo mundo só tem um plano. Nossos amigos funcionários públicos que gostam daquilo, é o plano A deles e é isso. Muitos não têm outros planos, né? E essa história de gostar mesmo. Eu tenho uma tia, e acho que é essa construção e aí a desconstrução. Eu tenho uma tia que ela é funcionária pública há muitos anos. E ela tem 2 concursos da prefeitura. Ela é professora, enfim. Ela gosta tanto, ela é tão apaixonada, que ela é da área da educação. Ela tá com 54 anos, mais ou menos. E aí ela é da área da educação. Tá fazendo mestrado agora com 54 anos para melhorar o ensino público infantil. Então, assim, o agarro, o gás que ela se doa para aquilo, para as crianças, para as escolas, porque eu sei a dificuldade que ela tem, às vezes, de não ter um carro. Eu sei, mas mesmo assim ela se doa. Então, ela tem esse perfil e eu não tenho. Eu ficava possesso da vida de querer fiscalizar uma obra e não ter um carro para mim fiscalizar a obra. Já ao ponto de eu ter que pegar o meu carro e ir. Então, assim, esse desgaste emocional que eu carregava como funcionário público, eu não queria mais. E é isso, é que você falou. Não é que o cargo público é mais ou é menos que o nosso cargo hoje de empresário. É que são diferentes, os desafios são diferentes, o dia a dia é diferente, a adrenalina é totalmente diferente. Então eu acho que aquela nossa conversa que eu te perguntei, mas e aí, como é que é agora? Eu falei assim, não tem um plano B. E eu lembro que a gente se encontrou em Brasília, você estava vindo assinar o papel. Então assim, tudo era muito conversado. Mas acho que a transição de carreira é igual você falou. A gente não pode simplesmente, não quero mais isso, e se joga uma coisa nova, sem um mínimo de planejamento, sem um mínimo de saber qual vai ser o seu próximo passo. Eu tenho amigas, assim, eu tenho hoje amigos e amigos que eu converso muito sobre empreendedorismo. As pessoas, esses amigos, tem duas pessoas, assim, que a gente conversou muito sobre empreendedorismo, e as duas abriram empresa esse ano. E há muitos anos a gente conversa sobre isso. E que eu falo para elas, assim, precisa se jogar. Mas é claro que com consciência. Mas nunca vai ser o dia perfeito, nunca vai ter o time, o time perfeito, o dinheiro perfeito, nunca vai estar tudo bem organizado. O processo vai te acompanhar e o processo vai te ensinar. Porque quando você abre uma empresa, você estuda, você faz seu planejamento, você tem seu público e tudo. Mas o que acontece na realidade, o que acontece no dia a dia, você precisa ir. Então assim, você precisa de coragem, em planejamento mínimo, coragem e vai. E eu fico muito feliz, porque as duas abriram empresas agora, e aí as duas lembram de mim, falam, você me incentivou, realmente nada é perfeito, tudo que eu planejei. E aí, assim, ou era agora, e abri a empresa e estão super felizes, está dando super certo. Então, empreender precisa de coragem, transição de carreira precisa de muita coragem, mas é isso, planejamento e foco, né? Você precisa entender que não é do dia para a noite que vai acontecer. No caso, hoje eu sou empresário há 7 anos e eu deixei de ser concursado há 3 anos. E assim, tem outra coisa que você trouxe, quando você falou bastante da sua história, que o conhecimento sempre teve atrelado, né? Como você falou, né? Eu fiz engenharia, fui fazer a graduação de enologia por hobby e depois vi uma necessidade para fazer a graduação de gastronomia. Porque eu acredito que a educação, ela tem
justamente um desses papéis mais importantes. Nem sempre ela vai te dar as respostas, mas talvez ela abra um leque maior de perguntas para que você possa pensar o que é que eu vou fazer, né? Enfim, porque a carreira profissional ela não é uma reta, né? Você lembra daquela época que a gente morava aqui em Porto Velho ainda? A gente falava muito de um clube de empresários. Você lembra? Sim. Eu participo de um clube de empresários hoje em Brasília. E aí esse clube de empresários para mim é como se fosse uma grande faculdade. Porque você senta numa mesa com outros 10 empresários e de ramos totalmente diferentes. Ah, mas Diego, mas você não está falando sobre a sua área, você não está falando sobre restaurantes, você não está falando nada sobre disso. Porque são advogados, são arquitetos, administradores, contadores. Então, assim, são pessoas de ramos totalmente diferentes, mas todo mundo ali está com um único foco, que é aprender a como gerenciar seu negócio. Então, assim, de repente, o colega que tem um escritório de advocacia, ele está com uma dificuldade, ele fala, e a gente, com o nosso conhecimento do dia a dia, leva uma solução para ele, leva um insight legal que ele vai conseguir solucionar aquele problema, a mesma coisa eu. Então, assim, até hoje eu continuo estudando. Até hoje a gente ganha o livro enfim, a gente tem um clube, a gente fala sobre muita coisa, a gente troca material, troca experiência. Então, assim, o conhecimento, ele é buscado. Até hoje eu busco esse conhecimento dessa forma nesse clube e a troca de experiências ali. Então, Até porque os títulos, eles são importantes, mas não é a única forma de você adquirir conhecimento. Exato. Não, com certeza faz a diferença no peso no currículo, dependendo do que você escolhe, isso, né, vai mudar o seu posicionamento no mercado, mas que outras formas de conhecimento também são super válidas, Sim. né? Você fala o peso, para você ter ideia. Hoje o peso, assim, acho que o porquê que a Alquine faz sucesso em Porto Velho, o porquê a Alquine ela sempre foi atrelada a um enólogo. Ah, o enólogo da casa. Cara, quem tinha... Vamos lá, enologia. Eu não sabia... Nem o que era direito, o que era né? realmente um enólogo. A gente sabe, o enólogo faz vinho. Muita gente hoje ainda confunde o enólogo com sommelier. Né? A diferença é, o sommelier ele não estuda para produzir vinho. O sommelier ele faz um curso de 6 meses, 8 meses para aprender sobre vinho, a vender vinho. O enólogo, ele 3 anos e meio para plantar a uva, colher a uva, produzir o vinho, enfim. É um processo diferente. Então, acho que o peso do meu conhecimento, o peso do meu currículo, o peso do meu certificado, não, assim, ó. A gente tem um enólogo na casa que produz nosso próprio vinho e a gente vende vinho do mundo inteiro. Então, isso teve um peso também. Então, seu conhecimento atrelado a um certificado é um peso diferente. E, principalmente, o seu conhecimento, ele é rebatido. Muitas pessoas chegam na loja e perguntam sobre o meu conhecimento, sobre o que eu fiz, o que eu faço, como é que eu aprendi, o que eu sei. E eu sei. Então, assim, estudei para isso também. Então, eu vejo... Eu acho que o peso do certificado hoje é diferente de muito tempo atrás. Muito tempo atrás, a melhor faculdade, a melhor pós-graduação tinha um peso diferente. Hoje não, hoje você faz a diferença, faz uma grande diferença. E ainda mais, né? Porque hoje com como o ensino superior, ele está mais democratizado, né? Que isso é um ponto muito positivo, sem dúvida alguma. Também existem os pontos negativos. Né? Então, existem muitas instituições, né, que não têm uma qualidade muito alta e que, em alguns momentos, pode banalizar essa questão, né, do certificado. Então, a importância também de você escolher uma instituição, né, que faça sentido com o que você busca, que o conhecimento ele realmente seja aplicável, né, e não só pelo título. Porque é isso daí que é o que, em algum momento, isso pode dar ruim, né, para a sua trajetória. E acho que Só cortar já, na sua trajetória. Então, ter o diploma, sim, é importante. Estudar a instituição, investigar, saber onde você está investindo o seu tempo, o seu dinheiro. Acho que o bem mais precioso, assim, o dinheiro vai e vem, mas o seu tempo, você chegar ali, sentar na sala de aula, isso é muito importante. Você ter esse conhecimento é muito importante. Mas eu acho que você sentir, você tá ali, com o fundo do seu coração, você é funcionário público, você é feliz, você é realmente realizado por aquilo que você faz, ou ali, de repente... Aquela época que você vendia alguma coisinha, você falar com o cliente. Eu lembro assim que eu fui ser empreendedor no ramo de alimentos e bebida porque me remetia ao meu primeiro emprego. Com 16 anos eu fui ser garçom e aquilo ali eu era muito mais feliz. O contato com o cliente eu era realizado. Então, hoje eu sou muito mais realizado como empresário e eu enxergo isso e foi um processo. Porque foi projetado na minha vida que ser funcionário público era a única salvação. E hoje não. Hoje eu entendo que a gente tem uma gama de profissões que a gente pode se realizar. E eu sou muito realizado hoje como empresário. E esse cara que estudou, que foi atrás, que
que buscou conhecimento para fazer o que eu faço hoje. Acho que tudo é um processo, tudo foi uma escala, assim, sabe? E é isso, acho que a transição de carreira foi muito importante na minha vida e eu sou muito feliz. Ah, que bom, né? As nossas histórias, elas se encontram em alguns momentos, né? De forma semelhante. Mas é isso, Diego. Obrigada mais uma vez pela sua participação, né? Por estar aqui com a gente no podcast. Eu acredito que a sua história vai inspirar muitas pessoas que estão nos assistindo agora. E é isso. Obrigado, eu, pelo convite. Tem um convite a você agora. Ah, Vamos qual? beber um vinho lá na Oca? Ah, só se for agora, hein? Tchau, tchau.